Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar do filme A Forja. É um filme evangélico, outra vez aqui. A gente vai fazer uma análise espiritual desse filme. Vocês já assistiram esse filme? Bom, recomendo que vocês assistam e fiquem com esta mensagem que passa o filme, que a gente vai aprender muita coisa. Antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, então eu quero agradecer você que está aqui no canal Tatiana Benites no YouTube, a você que está assistindo a gente pela TV Mundo Maior e você que está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. E todos vocês estão convidados a estarem aqui conosco no nosso canal durante toda a nossa semana. Nós temos programação no canal de segunda a sábado e eu convido vocês a fazerem parte desse nosso canal, seguindo a gente no canal, compartilhando, deixando o like de vocês aqui, clica aqui no joinha, escreve pra gente, manda comentários, quanto mais comentário vocês colocam, melhor para o nosso canal crescer e para a gente conseguir ajudar mais pessoas com as nossas mensagens, tá ok? Então, muito obrigada a você que está aqui e quero também começar, então, falando do filme A Forja, chamando o Damião aqui para falar para a gente a ficha técnica desse filme. Damião, como é, hein? Vamos falar da Forja hoje aqui na sessão Pipoca Espiritual, data de lançamento, 26 de setembro de 2024, do cinema. Alex Kendrick é o diretor. O filme tem 2 horas e 3 minutos de duração, é um drama. A Forja é um filme religioso, evangélico, muito, muito bonito. Sabe, gostei de ver o filme, convido você a assistir. Ele mostra um jovem, aqueles, né, gente, viciado em basquete, em videogames, que está ali perdido, sem direção, desmotivado. Aí ele recebe um ultimato, né? Encontrar o rumo ou deixar a casa. Com o apoio das orações e a oportunidade de trabalhar, ele encontra uma pessoa que o desafia a refletir sobre o seu futuro. E aí ele aprende a abrir mão do seu egoísmo e começa a entender que Deus pode ter, sim, um propósito maior para a vida dele. A Forja é a inspiradora jornada de um jovem que, com a ajuda de sua mãe, um amigo e a força das orações, busca descobrir seu verdadeiro caminho e transformar a sua vida, Tati. É um filme que vai falar sobre religiosidade, né? Sobre religião. Quem me assiste aqui sabe que eu falo que para mim não é importante a religião, mas sim é importante a questão espiritual. Então, por isso a gente também traz aqui filmes de outras religiões e de outras crenças, outras culturas também, para a gente conseguir também refletir e aprender com essas mensagens. É um filme que vai trazer algumas reflexões para nós e a gente vai tentar falar isso para vocês de uma forma um pouco diferente do que está trazendo o filme tão religioso assim, tá? Mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha. Agora que a gente já passou a nossa vinheta, a gente pode começar a falar um pouquinho do filme A Forja. O Daniel falou ali um pouquinho de como é a história do filme. E o filme, ele começa, né, aquela coisa da mãe e filho, né, daquele conflito adolescente, que tá ali em casa só querendo saber de jogo, só querendo saber de namorico, de esporte, de não sei o quê.
né? E aquela preocupação normal dos pais de, meu filho, acorda para a vida, né? Precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro. Ela é uma mãe solo, né? E ela trabalha ali para sustentar ela e o adolescente. Então ela precisa também que ele cresça, que ele também faça alguma coisa por ela, né? E daí ela tem um dia que ela fala assim: não, você já está com tantos anos, agora você tem que começar a trabalhar. Senão você vai ter que sair de casa e se virar. E daí ele leva aquilo da responsabilidade e agora eu preciso arranjar um trabalho. No começo ele não é bem responsável assim, né, gente? Ele é bem irresponsável, na verdade. Mas ele começa a procurar trabalho. E a gente sabe que quando a gente é jovem e começa a procurar trabalho, é difícil, né? Pelo menos para mim, foi difícil esse começo. E daí eu eu era menor de idade quando eu comecei a procurar trabalho, e daí eu ia nos lugares e a pessoa falava assim: ah, mas você não tem experiência? Eu falava, não. Ah, mas quantos anos você tem? Eu falava, 16. E daí falava, ah, mas você não tem 18 anos. Então, ah, não, mas não precisa. Aí eu para outro lugar falou assim, ah, mas não precisa ter experiência. Mas você tem quantos anos? Ah, mas você não tem 18 anos. Então, ah, mas precisa ter 18 anos, mas precisa ter experiência. Sabe umas coisas assim? E eu não tinha nem a experiência, nem os 18 anos. Então era tudo mais difícil. E daí eu tive que bater em muitas portas para conseguir que alguma se abrisse. Bom, foi o caso, mas ele conseguiu uma pessoa que queria ensinar, que queria dar oportunidade para esse menino começar, né? E eu posso dizer que acabei de lembrar que comigo também foi assim, porque quando eu cheguei no lugar que eu fui fazer a entrevista, foi um senhor que me atendeu e ele falou para mim assim: mas, não, você não tem experiência? Não, tudo bem. Ah, mas você não tem 18 anos? Aí falei, não, não tenho. Aí ele falou, ah, então, infelizmente. Daí eu peguei e falei assim, aí já tinha passado por tanta entrevista e todo mundo tinha falado a mesma coisa. Eu falei assim, é difícil, né, a gente ter experiência. Porque se ninguém dá oportunidade, como é que eu vou ter experiência para começar em alguma coisa algum dia? Porque ou eu tenho que ter 18 anos ou experiência, mas eu não consigo experiência porque eu não tenho 18 anos. E daí ninguém quer me dar a oportunidade. E acho que naquele dia, eu sempre fui tímida, não conseguia falar. E nesse dia, acho que eu estava tanto saco cheio, e eu falei isso. Daí eu peguei e dei a mão, assim, para ele, que me deu a mão para ir embora. Aí eu cumprimentei ele e falei assim: olha, muito obrigada, pelo menos o senhor foi sincero. E daí eu não vou ficar esperando o senhor me ligar para falar que, né, nessa esperança de que eu consegui ou não o emprego. Muito obrigada. E saí. E eu cheguei em casa, e demorou um tempo, tocou meu telefone, era ele que tinha ligado. E daí ele ligou e não quis falar comigo, ele falou com a minha mãe, porque eu era menor de idade. Então ele quis conversar com a minha mãe para falar que, já que ninguém me dava oportunidade, ele queria ser o primeiro a me dar a oportunidade de ter experiência. Então, ou seja, esse meu rompante de querer falar, né, minha revolta, ele serviu para que ele soubesse o que eu estava sentindo. E ele resolveu me dar essa oportunidade. E foi ótimo, uma pessoa que eu sempre lembro com muito carinho, né? E no filme acontece isso também, de uma pessoa boa falar, vou dar oportunidade para esse menino. E ele, no caso, nem foi como eu. Ele já foi largado, já foi, tipo, já tratou mal o cara. E daí esse cara falou assim: ah, acho que eu tenho a oportunidade de tentar mudar e melhorar esse menino. Eu acho que foi isso que ele viu, né? E daí ele vê a oportunidade de ser como um mentor para esse menino, um orientador, uma pessoa que vai guiar esse menino, os seus passos, para ser uma pessoa melhor. É claro que o filme leva muito para esse lado religioso, mas vamos tirar esse lado muito religioso daí e vamos ver como
uma pessoa pode auxiliar o outro, né, fazendo com que ela reflita sobre as suas atitudes, sobre o caminho que ela está tomando, sobre as escolhas que ela está fazendo na vida. Eu acho que é isso, né, Damião, que o filme tenta mostrar um pouco para a gente. Sim, o filme leva o que você falou para o lado religioso, mas dá para a gente conseguir afastar, tirar um pouquinho para poder perceber isso. O quanto é isso que você passou, né? Você lembrou, de oferecer oportunidade. E é muito bacana, é aquilo, né, Tati? A gente perceber. Veja, o que esse rapaz, essa pessoa falava para ele, não era muito diferente do que a mãe falava. Porém, era diferente. Quando? A maneira que a mãe falava, a maneira que o senhor falava com ele, a mesma coisa, mas falavam de maneira diferente. A dor daquele senhor, daquela pessoa, ele falou: eu abraço isso, eu quero isso, sabe? E detalhe, os erros que ele podia estar cometendo ali, o filme mostra um erro dele, ele não chega ali, é velha história, né? A pessoa já pode parar e pensar aquilo que muitas vezes ainda hoje acontece. Pô, meu, o moleque acabou de chegar, já não cumpre o que está sendo prometido, não faz. Você para, você acha que vai agradar o quê? E ele para e fala: poxa vida, né? Sabe que você prejudicou outras pessoas? Alguém teve que cumprir a tua missão. Poxa vida, né? Não é positivo, né? Meu, ele não foi, não deu bronca, não quis chamar atenção. Chamou a atenção, sim. Você tem que corrigir. O jovem é aquilo que sempre se comenta, o jovem está ali com toda a disposição, com toda a possibilidade de aprendizado. Agora, você vai querer ir na base de um jeito que você não vai conquistar mesmo. E o rapaz foi ali, né, caminhando, tentando trazê-lo para a realidade. Aí, meu, é o lindo, né? Se aquilo que a Tati disse, se ele ainda pensou, olha, eu vou. Acho que esse menino tem jeito. E jeito ele tinha, né, Tati? Jeito ele tinha, ele não tinha boa vontade no começo, né? Ele não queria se esforçar, ele não queria fazer alguma coisa, ele queria ficar jogando bola, ele não queria trabalhar. Mas com um direcionamento de alguém, a gente consegue. Às vezes a gente está passando por algumas situações onde a gente pensa que ninguém entende a gente, onde a gente fala, meu, essa dor que eu estou sentindo, as pessoas não estão sentindo, não estão entendendo. E a gente pensa que ninguém consegue olhar para a gente com um outro olhar. E daí vem alguém e traz uma resposta para isso. No filme, fala muito da questão religiosa e fala da fé. Fala da fé que a mãe tem, né? E ela pede para Deus, ela faz uma oração para que oriente o filho, para que ele consiga seguir um caminho reto, né? Para que as coisas comecem a acontecer. Como ela frequenta a igreja, então ela tem um grupo de pessoas que também querem isso. Ela tem uma senhora que também é meio que uma mentora dela, né, uma orientadora dela, que ela fala, ai, fulana, né, reza para o meu filho, né, faz alguma coisa assim. E daí ela reza também, elas pedem, e assim, as respostas vêm. Claro que é um filme, né, então não é sempre, ai, rezei hoje já, opa, vai cair aqui. No filme, as coisas acontecem de forma rápida. Às vezes acontece também, né, gente? Mas no filme as coisas acontecem de forma bem rápida, né? E o poder da oração, gente, ele realmente é muito forte, né? É claro que a gente está falando de oração para coisas boas, interessantes e que vão fazer um sentido na vida de alguém, que vai melhorar a vida de alguém, né? Não estou falando de fazer uma oração para o outro se ferrar, eu não estou falando de fazer uma oração para ganhar na loto,
para ganhar o jogo, para, né? Então, são coisas, situações diferentes. Tem gente que também faz, né? Mas tudo bem. Mas são pontos diferentes, pontos de vista diferentes. Quando a gente ora por alguém, né, e acho que André Luiz comenta isso, né? Quando a gente ora por alguém, as energias, elas chegam nessa pessoa. Elas atingem um plano maior e o plano espiritual se move por essas pessoas, né? Por essas mães que choram por esses filhos. Então, as orações, elas são ouvidas, elas são sentidas quando elas são de coração. Não é aquela coisa de ficar só o Pai Nosso que está sem sentimento, não há, né? Mas quando a gente faz uma oração de coração, ela chega, ela atinge outros corações. E ela faz realmente a diferença na vida das pessoas, né, Daniel? Sim, e esse lado religioso do filme, e ele se aproxima muito com o que a gente fala da doutrina espírita, porque é aquilo que Jesus já disse: a tua fé te curou. Então, você tem que ter fé no que você está fazendo, né? Acreditar naquilo que está acontecendo, que a vida está proporcionando a você. E aí, a hora que a gente para e fala um pouco da oração que você estava dizendo, né? Aí a gente pega a questão 659 de O Livro dos Espíritos. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E a prece torna o melhor o homem? Sim, por a questão 660. Sim, porquanto aquele que ora em fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. E este é um socorro que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. E a fé é através da confiança em si, em Deus, que o homem vence os seus obstáculos, gente. Pois o indivíduo confiante é capaz de superar com muito mais facilidades os entraves, né, do caminho que podem surgir. Quando Jesus nos afirmou: pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, quis nos abrir os olhos, alargar nossa compreensão sobre os poderes do pensamento positivo em relação aos nossos desafios morais. E é importante se faz entender também que o Jesus também fala muito das montanhas. As montanhas a que o Jesus se reporta são o quê? São os nossos desafios, né, Tati? Do nosso dia a dia. E entre tantas montanhas que podemos superar pela ação da verdadeira fé, podemos destacar os preconceitos de toda ordem, o apego às coisas da matéria, o egoísmo, o fanatismo e as paixões oriundas do orgulho, camuflado que sempre vem, que sempre se impõe. Então, esses obstáculos aos que se dedicam a promover o progresso da humanidade, temos que vencê-los todos, Tati. Quando a gente tem fé, parece que as coisas ficam um pouco mais fáceis. A gente continua tendo os mesmos desafios, mas a gente consegue ter uma visão de esperança, né? Então, a esperança faz com que a gente continue, com que a gente siga em frente, com que a gente batalhe. Então, a fé fortalece cada um de nós, né? Faz com que a gente se sinta um pouco mais forte. Então, no filme, a gente também tem algumas ações que são muito bonitas, né? Eles falam ali da caridade, do ato da caridade, como nós tratamos também na doutrina espírita, falam do perdão. Uma das partes mais lindas do filme é a parte onde trata o perdão, né? O perdão de pessoas que realmente fizeram com que nós tivéssemos sentimentos ruins. Então, ele fala que sentiu ódio, que sentiu vontade de matar, mas que depois
ele conseguiu mudar esse sentimento. E daí existe um depoimento bem forte ali, falando sobre o ato do perdão, né, o ato de perdoar. E isso faz com que ele modifique parte da sua vida e se dedique a auxiliar o próximo, por isso ele resolve auxiliar também esse menino. É claro que o filme leva muito para o lado da religião, de converter as pessoas e tudo mais. Mas se a gente for pensar nisso como algo positivo, do tipo formar grupos de apoio, os grupos de apoio, eu acho que cada vez mais a gente tinha que fortalecer isso. Em todos os quesitos, grupos de apoio a pessoas que sofrem abuso, a pessoas que estão em luto, as pessoas que estão sofrendo algum tipo com alguma doença rara, com algumas doenças que não sabem lidar, com problemas emocionais. Eu acho que quando a gente encontra um grupo que sente o mesmo que eu sinto, ou que entende o que eu estou passando, porque também passou por isso, ou porque está passando pelo mesmo que eu, a gente consegue encaixar pecinhas, né? Porque a gente consegue se identificar, porque tantas vezes a gente fala, não, mas eu estou sentindo isso, e tem gente que fala assim, isso aí é besteira, imagina, né? Isso aí é besteira, isso daí não é nada, né? Eu também já passei por isso, não fiquei assim. Mas não é você, sou eu. Né? Então, quando a gente consegue encontrar um grupo que tem coisas em comum com o que você mais sofre nesse momento, que é o que você mais precisa, é muito positivo. Então, incentivar grupo de mulheres, grupo de idosos, grupos de empresários, grupos que se apoiam, né, por um motivo ou outro, isso faz toda a diferença para o nosso crescimento coletivo, para o nosso crescimento individual e para o nosso crescimento coletivo. Porque quando eu cresço individualmente, eu consigo ajudar outras pessoas. E quando eu entendo que esse movimento é sempre de dentro para fora e que não importa onde eu esteja, eu consigo ajudar outras pessoas, isso faz toda a diferença. Então, tirando o lado religioso do filme, né, que eles tentam colocar isso como algo de religião e tal, que também pode acontecer e também é positivo, né, mas a gente pode também levar isso para outros mundos, né. A gente está falando do filme A Forja, né, que é um filme que fala da religião evangélica, e que é um filme muito bonito, e que essa mensagem que eles deixam é muito bonita, né? E principalmente essa questão do perdão, né, Damião? Olha, do perdão eu falo em seguida, mas a hora que você estava falando desses grupos, e a vida, né, me oferecer essa oportunidade, é uma das coisas mais lindas quando você consegue trabalhar nesses grupos de apoio. E aí eu, pessoalmente, né, o quanto a espiritualidade nos apoia, nos ajuda, nos incentiva. É lindo demais. É isso, gente. A vida vai nos oferecendo oportunidades. E o perdão é essencial, Tati, para a evolução espiritual, libertando do rancor, rompendo ciclos de vingança. Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7, indicando que a misericórdia deve ser ilimitada. É uma ferramenta de autoconhecimento que exige a superação do quê, né? De novo, do orgulho, e a compreensão da fragilidade humana, né? Questão 887 de O Livro dos Espíritos. Indaga os espíritos superiores. Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, o amor pelos vossos inimigos não é o contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Resposta dos benfeitores: sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é restituir bem por mal,
Por esse meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos abaixo deles. É aquilo, né, Tati? É tratar o bem pelo... É tratar, é restituir bem por mal. É restituir o mal pelo bem. É fazer o bem quando alguns estão fazendo apenas o mal, né, Tati? É trocar, né, o mal pelo bem. E o filme traz esse ensinamento também para a gente, de uma situação que ele passa e que vem à tona depois toda a realidade do que aconteceu. O filme fala desses grupos, ele mostra esses grupos e esse grupo que começou com o perdão. Começou com uma modificação interna por uma situação e que ele acabou se transformando, se modificando, se agarrando à fé para conseguir essa transformação. E o que nós precisamos fazer? A gente também precisa se agarrar à fé, a gente também precisa entender que a espiritualidade está do nosso lado, e independente de onde nós estivermos, mas a partir do momento que a gente está praticando o bem, a gente está amparado. A partir do momento que a gente faz pelo outro que gostaria que fizessem para a gente, né, a gente consegue o amparo. Então as provas vão deixar de vir? Não, as provas vão continuar vindo, mas talvez a gente sinta essas provas mais leves. Ou a gente consiga ver essa mesma prova difícil com mais leveza. Talvez seja esse, né, o segredo. A gente conseguir ver com mais leveza, ou conseguir viver com mais leveza essa prova, né? Porque quando a gente tem pessoas que nos apoiam, e pode ser aí um grupo de apoio, ou uma pessoa que a gente confia, um mentor, um professor, alguém um orientador, né, alguém que tem uma boa palavra quando a gente precisa, ou uma boa orientação. Não estou falando de conselho, gente, conselho qualquer um dá, né, conselho e opinião, né, não é assim, mas estou falando de coisas que às vezes a gente precisa de uma frase. Às vezes é alguém que fala, poxa, respira um pouquinho, para um pouquinho, depois você continua. Você está nervoso agora. Às vezes é só isso que a gente precisa. Não é um conselho de, se eu fosse você, cara, você não é. Essa frase, se eu fosse você, eu acho péssima. Desculpa quem usa, né? Mas se eu fosse você, você não é. Não vai ser também, inclusive. Então, quando for com você, você faz o que você acha. Né? Mas quando é comigo, eu faço. Não sei, gente, sou grosseiro isso para vocês? Não sei, mas é que eu acho que, né? Tem coisa que as pessoas começam a falar, né, Dami? Eu tô vendo que você tá rindo aí, mas é que às vezes as pessoas querem se meter e falar, gente, desculpa, mas não é você, sou eu. Eu que tô sentindo, eu que tô passando, eu que tô sofrendo, né? Tipo, entenda, né? Não é que se sempre fosse eu, né? Dá a mão, é exato, né? Mas, gente, o filme A Forja é um filme evangélico, com uma pegada evangélica, tudo gira em torno da religião e tudo mais, mas, assim, a mensagem do filme é muito boa, é muito positiva, e acho que vale a reflexão, né, principalmente da questão do perdão, né, e da questão do apoio, do auxiliar, do querer ver o outro crescer, né, de dar a mão também. É algo que... Assiste, gente, assiste, depois vocês voltam aqui para falar, porque senão eu vou começar a dar spoiler, e não quero dar spoiler, porque eu acho que vale a pena assistir o filme, né,
É bom, recomendo, tá? É bom. E fica aí que na sexta-feira que vem a gente volta para falar de um novo filme e fazer uma nova análise espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.